Sento-me aqui, na varanda da casa que era dos meus pais, a olhar para as montanhas de Guimarães que conheço desde criança, e repito-me a mesma frase que me acompanha todos os dias: devia ter ficado. Tenho 68 anos, voltei há 3 anos depois de 39 anos em França, e cada manhã acordo com este peso no peito. A saudade que sentia lá em Toulouse, pela minha terra, transformou-se numa saudade diferente, mais dolorosa, porque agora tenho saudade da vida que construí durante quase 4 décadas e que deixei para trás. Chamo-me Augusto Carvalho. Fui mecânico de aviação numa grande empresa aeroespacial francesa. Vivi uma vida boa, estável, com a minha mulher Maria, que também é de cá. E tomamos a decisão de regressar. Uma decisão que pensamos ser certa, natural, o caminho lógico depois da reforma. Mas a vida nem sempre segue a lógica que imaginamos. Fica até o fim para saber por que é que todos os dias penso que cometi o maior erro da minha vida e por que é que agora já não há volta atrás. Parti para a França em 1985. Tinha 29 anos. Acabava de casar com a Maria. E Portugal vivia tempos difíceis. A Europa chamava-nos, prometia trabalho, futuro, dinheiro para mandar para casa. Comecei numa fábrica pequena nos arredores de Toulouse, mas tinha jeito para mecânica, sempre tive. Estudei à noite, fiz cursos, aprendi francês com esforço, mas aprendi bem. Aos poucos fui subindo, entrei para a Airbus como mecânico de manutenção, depois especialista em turbinas, depois chefe de equipa. 39 anos ali, 39 anos a acordar cedo, a vestir o uniforme azul, a entrar naqueles hangares enormes onde os aviões pareciam pássaros gigantes adormecidos. A vida lá era diferente. Tínhamos o nosso apartamento em Balma, um bairro tranquilo, arborizado. A Maria trabalhava numa creche, gostava das crianças francesas que cuidava. Fizemos amigos portugueses, claro, mas também franceses, espanhóis. Íamos ao mercado aos sábados, viajávamos pelo sul de França nas férias, vivíamos bem. Nunca fomos ricos, mas nunca nos faltou nada. A empresa dava-me um salário digno, seguro de saúde excelente, férias pagas. Tínhamos 2 filhos, que nasceram em Toulouse, cresceram a falar francês melhor que português. Estudaram lá, fizeram a vida deles em França. E durante todos esses anos, eu pensava em Portugal. Pensava sempre. Guardava fotografias antigas de Guimarães. Ouvia fados na garagem aos domingos, quando arranjava alguma coisa. Via vídeos do Minho no YouTube. A saudade estava sempre lá, como uma ferida que nunca sara completamente. Quando me reformei, há 4 anos, algo mudou dentro de mim. De repente tinha tempo para pensar, para olhar para trás, para fazer contas à vida. Tinha 65 anos, a Maria 63. Os nossos filhos já viviam as vidas deles. O Pedro em Paris, a Ana em Lyon. Víamo-los nas festas, nos aniversários, mas cada vez menos. E comecei a sentir que estava a viver numa terra que não era minha, que depois de 39 anos ainda me sentia estrangeiro. Via as notícias de Portugal, via as paisagens, ouvia as vozes e pensava: é lá que quero estar, é lá que é a minha casa verdadeira. A Maria, sempre paciente, ouvia-me. No início dizia que era normal, que ia passar, que era só a transição da reforma. Mas eu insistia, mostrava-lhe fotografias da casa dos meus pais em Guimarães, que estava vazia desde que faleceram. Dizia-lhe que podíamos viver bem com as nossas reformas em Portugal, que o custo de vida era mais baixo, que finalmente poderíamos viver junto ao mar, sentir o sol português, estar perto das raízes. Pintava-lhe um quadro bonito, talvez demasiado bonito. A Maria acabou por ceder. Disse que sim, que se era isso que eu queria, que se me fazia feliz, faríamos. Começamos a planear. Vendemos o apartamento em Balma por um preço bom, arrumamos 39 anos de vida em caixas,
Despedimo-nos dos amigos com promessas de visitas que sabíamos que não aconteceriam. Os nossos filhos ficaram preocupados, tentaram dissuadir-nos. Pai, a vossa vida está aqui. Os médicos, os amigos, tudo vão sentir-se perdidos lá. Mas eu não ouvi. Estava convencido, estava cego pela saudade. Chegamos a Portugal em setembro de há 3 anos. Lembro-me do dia. O céu estava azul, o sol brilhava sobre as montanhas. As ruas de Guimarães cheiravam a pão acabado de fazer. Abri a porta da casa dos meus pais e senti uma emoção enorme. Estou em casa, pensei. Durante as primeiras semanas foi como estar de férias. Arrumamos a casa, compramos móveis novos, pintamos paredes. Passeávamos pela cidade, tomávamos café nas esplanadas, visitávamos lugares da minha juventude. Mas depois, lentamente, a realidade começou a mostrar-se. A primeira coisa que notei foram os preços. Eu pensava que Portugal era barato. Não é. Ou melhor, já não é. Fui ao supermercado e vi os preços da comida quase iguais aos de Toulouse. O gasóleo mais caro. A eletricidade, a água, tudo mais caro do que me lembrava. Mas nós tínhamos as reformas, pensava eu, daria para viver. Dá, mas apertado. Muito mais apertado do que em França, onde as reformas são generosas, e a vida, afinal, não era tão cara como eu tinha convencido a Maria. Depois veio a saúde. Comecei a ter dores nas costas, anos de trabalho pesado. Em França, ligava ao médico, tinha consulta na semana seguinte, tratamento rápido. Aqui, marquei consulta no centro de saúde. Deram-me data para 4 meses depois. 4 meses. Tentei o privado, mas custa uma fortuna. O seguro de saúde francês não funciona totalmente aqui. Perdi coberturas. Sinto-me desprotegido, vulnerável. E tenho 68 anos. A saúde não é uma brincadeira a esta idade. Mas o pior, muito pior que o dinheiro ou a saúde, foi a solidão. Eu pensava que voltava para os amigos da juventude, para a convivência, para a comunidade. A verdade é que a maioria já não está cá. Uns morreram, outros emigraram e nunca voltaram. Outros mudaram tanto que somos estranhos. Tentei retomar contatos, liguei a velhos colegas da escola. Alguns nem se lembravam bem de mim. Outros foram simpáticos, marcamos café, mas não havia nada para dizer. Tinham vivido 40 anos aqui, eu 40 anos lá. Somos de mundos diferentes agora. A Maria sofre ainda mais. Ela era muito social. Tinha as amigas da creche em Toulouse, os jantares, as conversas. Aqui não conhece ninguém. Tentou integrar-se em grupos de senhoras, mas sente-se deslocada. Falam de novelas que ela nunca viu, de pessoas que ela não conhece, de vidas portuguesas que ela não viveu. Às vezes, vejo-a a chorar baixinho quando pensa que não estou a ver. E dói-me a alma, porque fui eu que a trouxe para aqui. Fui eu que insisti. As noites são longas. Sentamo-nos a ver televisão, mas os programas portugueses parecem-nos estranhos, ruidosos. Tentamos ver canais franceses, mas isso só aumenta a saudade. Os nossos filhos ligam uma vez por semana, mas têm as vidas deles. Não vêm visitar-nos. É longe, é caro, tem trabalho, tem filhos. Compreendo, mas dói. Esperava que Portugal fosse estar cheio de vida, de movimento, de alegria. Mas Guimarães está cada vez mais vazia. Os jovens vão embora, tal como eu fui. As lojas do centro fecham. Há reformados como eu, sim, mas todos com as suas vidas, as suas rotinas fechadas. Não há espaço para recém-chegados, mesmo que sejam portugueses. Ou talvez especialmente porque somos portugueses que voltaram. Há um certo ressentimento às vezes. Ah, vocês que foram para a França fazer dinheiro e agora voltam para gastar aqui. Não é dito abertamente, mas sente-se. Há dias em que acordo e tudo me pesa. Levanto-me, tomo o pequeno almoço sozinho porque a Maria ainda dorme. E sento-me na varanda a olhar para as montanhas. São bonitas, sim,
mas já não me enchem como pensava que encheriam. Penso em Toulouse, no meu café preferido perto do apartamento, no Sr. Ahmed, que fazia os melhores croissants. Penso nos colegas da Airbus, nas conversas na cantina, nas piadas, no sentimento de fazer parte de algo. Penso no médico Monsieur Dupont, que me conhecia há 30 anos e sabia tudo sobre a minha saúde. Penso na biblioteca municipal, onde ia ler jornais todas as quartas-feiras. Penso na farmacêutica que falava comigo em português quando eu estava nostálgico. Penso em tudo isso e percebo que aquilo era a minha vida, a minha verdadeira vida, não esta. A Maria, coitada, tentou voltar. Há 6 meses, disse-me: Augusto, e se voltássemos? Ainda vamos a tempo? Mas não vamos. Vendemos o apartamento. Os preços em Toulouse subiram tanto que nunca mais conseguiríamos comprar lá. O dinheiro que temos mal dá para viver aqui. Lá seria impossível. Além disso, tenho orgulho. Como é que vou explicar aos filhos, aos antigos vizinhos, aos amigos que deixamos? Enganamo-nos, afinal, não era isto que queríamos? Não consigo. Então ficamos. Ficamos presos nesta decisão que tomei com o coração e não com a cabeça, presos numa terra que devia ser minha, mas que já não reconheço. Ou talvez seja eu que mudei tanto que já não pertenço a lado nenhum. O dinheiro é uma preocupação constante agora. Recebo a minha reforma francesa, que em euros parece razoável, mas aqui não estica como pensava. A casa dos meus pais precisava de obras que não esperávamos: canalização velha, eletricidade antiga, umidades. Gastamos muito das poupanças. A conta de luz é absurda, porque a casa é grande e velha, mal isolada. No inverno passado, gastamos uma fortuna em aquecimento e, mesmo assim, passávamos frio. Em França, o apartamento era pequeno, mas eficiente. Aquecimento central, tudo moderno. Aqui sinto-me sempre a contar cêntimos. Não posso comprar o vinho que gostava. Não posso ir ao restaurante como fazíamos lá. Não posso viajar. Temos de poupar porque temos medo. Medo de ficar doentes e precisar de tratamentos caros. Medo de a casa precisar de mais reparações. Medo de simplesmente não termos dinheiro suficiente para os anos que nos restam. E isto não era suposto ser assim. Isto era suposto ser a reforma dourada, os anos de ouro junto ao mar e ao sol. A saúde deteriora-se. As minhas dores nas costas pioraram. Finalmente consegui consulta com um ortopedista no SNS, mas foi tão rápido, tão impessoal. Prescreveu-me comprimidos e disse para fazer fisioterapia. A fisioterapia tem meses de espera no público. No privado custa 50 euros por sessão. Não posso pagar. Então vivo com as dores. A Maria começou a ter problemas de tensão. O estresse, a solidão, o arrependimento, tudo pesa, precisa de acompanhamento, mas também está à espera de consultas. Sentimos-nos abandonados pelo sistema. Em França, com 68 anos, era prioridade. Aqui, somos só mais uns velhos na fila. A minha rotina agora é triste. Acordo cedo, por hábito de 40 anos de trabalho. Faço café, leio o jornal online francês, porque os portugueses já não me interessam da mesma forma. Vejo as notícias de Toulouse, do que acontece na cidade, e sinto uma pontada. Vou à vila comprar pão, cumprimento algumas pessoas, mas não paro para conversar, porque não há assunto. Volto para casa, almoço com a Maria em silêncio, quase não falamos. Que havemos de dizer? Ambos sabemos o que o outro pensa. Ambos sabemos que cometemos um erro. Mas não o dizemos em voz alta porque seria demasiado doloroso. À tarde tento fazer alguma coisa, arranjar algo na casa, ver televisão, ler. Mas nada me prende, sinto-me desocupado, inútil. Em Toulouse, mesmo reformado, tinha atividades. Havia um clube de reformados da Airbus. Fazíamos excursões, eventos. Aqui não há nada disso. Não para mim, pelo menos. Os reformados daqui
tem os seus grupos fechados de anos. Não há espaço para um francês, como me chamam, mesmo sendo eu de Guimarães. À noite, jantamos cedo. A Maria faz comida portuguesa, as receitas da mãe dela, tentando talvez recuperar algo. Mas até a comida sabe a derrota. Vemos televisão, cada um perdido nos seus pensamentos, e vamos dormir cedo. E no dia seguinte, tudo de novo. Às vezes, vou ao cemitério visitar os meus pais. Falo com eles. Peço desculpa por ter deixado a casa deles ficar vazia tanto tempo. Peço desculpa por ter partido. Mas também lhes digo que lá fora fiz uma vida boa, e que talvez não devesse ter voltado. Os nossos filhos ligam, como disse, mas as conversas são cada vez mais curtas, mais superficiais. Eles sentem a nossa tristeza e não sabem o que dizer, já não tentam convencer-nos de nada, já perceberam que estamos presos. O Pedro sugeriu uma vez que fôssemos viver para perto dele em Paris, mas Paris é caríssimo, e além disso, sentiríamos-nos ainda mais deslocados numa cidade enorme, onde não conhecemos ninguém. A Ana também não pode ajudar muito. Tem 3 filhos pequenos, trabalha a tempo inteiro. Somos um peso para eles, mesmo sem querer ser. Devíamos ser os avós felizes e disponíveis, mas somos 2 velhos amargurados que tomaram uma má decisão e agora pagam o preço. Os netos mal nos conhecem. Falamos com eles por videochamada, mas não há ligação verdadeira. Crescem em França, falam francês, vivem vidas francesas. Quando vêm cá, uma vez por ano talvez, ficam entediados. Não há nada para eles fazerem em Guimarães. Querem voltar para a França e nós vemos isso e dói. A saudade que sinto agora é diferente da que sentia em Toulouse. Lá era uma saudade romântica, poetizada. Saudade do cheiro da terra depois da chuva, das festas de São João, do verde das montanhas. Era uma saudade segura, porque sabia que tinha uma vida boa onde estava. Podia sonhar com Portugal, porque não estava cá. Agora, a saudade é por algo que perdi para sempre. É saudade dos 40 anos de vida em França, dos amigos, da rotina, da segurança, da saúde, do conforto. É uma saudade dolorosa, que corrói, porque sei que nunca mais posso voltar. Há dias em que tento convencer-me de que não foi tudo mal, que o clima é melhor, que a comida é mais saborosa, que pelo menos estou na terra onde nasci. Mas são ilusões que duram pouco. A verdade insiste em aparecer. A verdade é que somos 2 estrangeiros na nossa própria terra. A verdade é que a saudade de Portugal que me trouxe aqui era uma fantasia. A Portugal que eu recordava já não existe. Ou talvez nunca tenha existido da forma como eu a imaginava. Mudou. Ou eu mudei. Ou ambos. E agora estou aqui, numa casa fria, numa cidade que não me reconhece, a viver com o peso diário de uma decisão irrevogável. Todos os dias penso, devia ter ficado. E todos os dias acordo sabendo que já não há volta atrás. Se eu pudesse dar um conselho a alguém que está em França, ou na Suíça, ou em qualquer lugar da Europa, e que está a pensar em voltar para Portugal, diria isto: pensa 3 vezes, ou melhor, pensa 10 vezes. Não deixes que a saudade te segue. A saudade é traiçoeira. Pinta quadros bonitos, mas falsos. Faz-te esquecer as razões pelas quais partiste. Faz-te esquecer que construíste uma vida noutra terra, que criaste raízes, que te adaptaste, e quando voltas, descobres que já não há lugar para ti, que as pessoas seguiram em frente, que tudo mudou, e que tu mudaste também, mais do que pensavas. Não estou a dizer que nunca se deve voltar. Há pessoas que voltam e são felizes, mas são pessoas que mantiveram ligações fortes, que visitavam regularmente, que tinham família cá, planos concretos, projetos. Eu voltei por saudade, só por saudade, e isso não chega nem de longe. Se tivesse ficado em Toulouse,
Estaria agora a tomar café com o George, o meu vizinho reformado. Estaríamos a falar de futebol, a planear uma viagem de autocaravana para os Pirineus. A Maria estaria na sua aula de ginástica para seniores, a rir com as amigas. Eu teria a minha consulta de rotina marcada com o Dr. Dupont. À tarde, iríamos ao cinema ver um filme francês. Ao fim de semana, talvez o Pedro viesse jantar conosco, traria os netos. Teríamos uma vida verdadeira, cheia, com sentido. Em vez disso, estou aqui, sentado sozinho, a olhar para montanhas que já não me dizem nada, a contar os dias até não sei bem o que. Nem sempre dá para voltar atrás. Esta é a lição mais dura que aprendi. Há decisões na vida que são definitivas, que fecham portas para sempre. E eu fechei a porta da minha vida em França. Tranquei-a, deitei a chave fora. E agora não consigo abrir a porta de Portugal, porque não tenho a chave certa. Fico no meio, em lado nenhum, a carregar o peso do arrependimento. A Maria não me culpa, nunca me culparia. Mas eu culpo-me, todos os dias. Porque fui eu que insisti, fui eu que pintei o sonho, fui eu que a convenci. E agora vejo-a definhar na solidão e na tristeza, e sei que é culpa minha. Vivemos numa prisão invisível, feita de arrependimento e impossibilidade. As grades são as decisões que tomamos, o apartamento que vendemos, os cêntimos que contamos, os anos que temos. Não há fuga, só há aceitar. Aceitar que nos enganamos, que a vida não é como nos filmes, onde podemos sempre recomeçar, que há erros que se pagam para sempre. Deixa o teu comentário se também voltaste e te arrependeste, ou se estás a pensar voltar e queres saber a verdade. A verdade dói, mas é melhor que a ilusão, porque a ilusão custa muito mais caro. Custa a vida que podias ter tido. Eu perdi a minha. Não percas a tua. A saudade é bonita quando está longe. Quando a trazes para perto, descobre-se que era só fumo. E fumo não aquece ninguém, especialmente não dois velhos solitários numa casa fria em Guimarães, a contarem os dias num arrependimento sem fim.